Esse procedimento faz parte de um estudo sobre síntese de proteínas nos cérebros de abelhas que passam por um procedimento por um treino de discriminação simples. No início de qualquer experimento, né, de treino, alguma tarefa discriminativa, eu coloco esse bebedouro próximo da entrada da colmeia. Depois de alguns minutos eu vou ter algumas abelhas, algumas operárias saem da colmeia, são atraídas pelo xarope. Depois de alguns minutos eu começo a afastar ainda mais. Daí eu vou fazendo esse mesmo procedimento, eu ponho um suporte com o bebedouro em cima. Depois eu vou trazendo e algumas abelhas vão acompanhar o bebedouro. E até que num certo momento eu coloco o bebedouro em cima de uma caixa experimental só para a abelha aprender a encontrar o xarope no bebedouro que está posicionado sobre o aparelho experimental. Eu identifico uma das abelhas, eu pego tinta guache e quando uma abelha estiver por aqui recolhendo o xarope, eu venho e faço uma marquinha com tinta guache no dorso da abelha. Eu escolho alguma cor, vermelho, branco, amarelo, e daí essa abelha ela vai ser definida como sujeito experimental. Posteriormente, eu ensino a abelha a encontrar o xarope que fica no bebedouro dentro da caixa experimental. Depois que a abelha aprendeu a encontrar o xarope no bebedouro, aí eu começo a ensinar a abelha, eu faço a modelagem da resposta operante, da resposta de pressão à barra. Quando a abelha pressiona, a outra extremidade se eleva e fecha o sinal de infravermelho. Depois que a abelha ela aprende a resposta de pressão à barra, depois que a resposta operante estiver instalada, eu poderia, por exemplo, começar a ensinar uma tarefa de discriminação simples entre essas duas cores, entre azul e amarelo. Depois que a abelha aprendeu a recolher o xarope no bebedouro, aí eu faço a modelagem da resposta operante de pressionar a barra dessa caixa experimental. Então, um grupo experimental ele consiste em abelhas que recebem um treino de discriminação simples, que dura 100 tentativas de treino, e quando a abelha aprende a tarefa, logo no final desse treino, eu sacrifico a abelha e faço o procedimento de dissecação. Eu começo a parte da dissecação, primeiro eu corto as antenas. Em seguida, eu faço um pequeno corte no topo da cabeça. A partir daqui eu consigo retirar o cérebro dela. Depois que eu retiro o cérebro, eu passo esse cérebro numa solução tampão. Posso depositar esse cérebro dentro do microtubo. Depois que eu deposito o cérebro da abelha nesse microtubo, eu pego 5 ml com a pipeta de uma substância chamada ureia-tiureia. Essa substância ela serve para desnaturar as proteínas do cérebro da abelha e impedir que algumas reações ocorram antes da análise, né? Logo em seguida, eu deposito esse microtubo dentro da garrafa com nitrogênio líquido. Então, ocorre o congelamento quase instantaneamente, né? E aí, em seguida, eu posso guardar no congelador essas amostras. Depois que eu encerro essa fase de coleta de dados com esses 3 conjuntos de abelhas, o objetivo do estudo é tentar identificar proteínas que são diretamente relacionadas à aprendizagem. Nós temos 2 grupos experimentais,
uma questão, o objetivo inicial, o mais importante, seria esse de verificar a expressão proteica nos cérebros de abelhas que passaram pela aprendizagem, e uma outra questão que corre junto com essa, que seria tentar avaliar se existe diferença na expressão proteica em função da passagem do tempo, essas horas a mais, né, durante a noite, se elas facilitam ou interrompem a síntese de proteínas, né?